Nós somos A Vida é uma Corrida. Emílio Santana Alexandre Rampinelli. e eu de cabelo cortado. Boa! Deu pra ver! Isso aí eu sei o que é. Rampinelli, eu trouxe essa aqui, Essa eu sei o que que é. é uma homenagem aos nossos bate-papos, também musicais. Uma coisa boa de ser amigo do Rampinelli é que eu consigo... Outro dia a gente voltou da corrida conversando sobre música. Então, não apenas a resenha da corrida e a resenha da música. Uhum. E o Alexandre Rampinelli tem uma paixão pelo Gênesis. Sim. E a gente sempre conversa. E outro dia eu estava escutando Phil Collins, né? Phil Collins. Que é um expoente, talvez expoente maior. Sem dúvida. Claro que o Gênesis teve Peter Gabriel, que se ausentou primeiro, depois Brigas constantes entre eles, né? Gênios, né, cara? Gênios. Sim. O Phil Collins, um mega multi-instrumentista. A gente tinha falado em um outro episódio do Prince e de outro cara lá, Lenny Kravitz. E, cara, primeira coisa que eu quero trazer pra gente, caro Rampinelli, é que esse programa de rádio que a gente está fazendo aqui, com o nome de podcast... Vamos um brinde a ele, inclusive. Um brinde, A Vida é uma Corrida. Esse programa é uma resenha. Sim. E é uma resenha que é a resenha do Rampinelli e do Emílio. E vocês estão podendo, de camarote, assistir as nossas resenhas do jeito que a gente faz quando a gente está tomando café em casa. Sim. Nosso bate-papo agora está gravado. Só que o bate-papo está gravado e geralmente a gente sai com muito mais perguntas do que respostas dos nossos bate-papos. Sim. Rampinelli, nós estamos aqui na cervejaria Brávicos, do nosso amigo corredor, meu aluno, Fábio Anselmo. Palmas para ele. Palmas pro Fábio. Tá de folga esse final de semana, férias com a família. Merecido. Que aproveite. Estamos aqui bem acolhidos, bem instalados num sábado de super sol. Lá fora tá fazendo uns 36 graus. A sensação térmica. Sensação de 36. Isso. A gente tá aqui no fresquinho, na sombra. Ao vivo, 31 graus. 31 graus lá fora, né? Ao vivo, 31 graus. E, cara, vou te contar, nós já rodamos aí no dia de hoje, até hoje é dia 4 de fevereiro, nós rodamos 6 episódios. Sim. Primeiramente, esses 6 episódios nos levaram a ser, na plataforma Apple Music, terceiro podcast mais escutado de corrida. Exatamente, de esportes. Na categoria esportes. Isso, na categoria esportes, terceiro podcast mais escutado. E o 78º no Brasil, na categoria... Todos os podcasts. Todas as categorias. Isso a gente... Palmas pra gente e palmas pro ouvinte, porque essa conquista é uma conquista de todos nós que estamos formando essa comunidade em torno da corrida. Exatamente. Ainda na tocada... Você vê que tem gente mais doida que a gente que ouve. Tem. E aí, cara, essa doideira, eu vou falar, primeiro vou confidenciar com essa comunidade que a gente forma, que eu sou uma pessoa bastante crítica à minha produção. Eu estou muito tempo fazendo vídeos, postando, escrevendo. E, por exemplo, na questão do vídeo, eu edito meus vídeos, mas eu não fico assistindo. Nem eu fico ouvindo. Inclusive, quando eu fazia certificações de ginástica, eu gravava a minha aula do jeito que entregava, lacrava a fita e mandava para o avaliador. Eu não escutava de novo, não ficava me avaliando, porque eu já sou bastante crítico e tal, e prefiro não passar por esse segundo crivo, autocrivo, né? Mas
Dá uma sensação que nunca fica bom, né? Pois é. E eu estou experimentando exatamente a sensação contrária quando eu... Por quê? Porque eu não estou conseguindo ficar sem assistir o A Vida é uma Corrida. Então, lança lá, chega a dar notificação lá no meu Spotify, eu estou escutando no Spotify, e eu não estou conseguindo não escutar. E aí eu deixo para escutar o podcast nos meus deslocamentos. E o que está acontecendo? Eu estou tendo uma autoavaliação e aí sai aquela sensação de que eu poderia fazer um programa em cima do programa que a gente acabou em cima de assunto. que eu acabei de vai linkando. E, cara, pra mim, tá uma sensação de realização gostosa. Que bom, tá? Que bom. Parabéns, isso é legal. A gente teve alguns feedbacks nessas 3 semanas que a gente já está publicando. Eu queria me ater a um feedback especificamente do episódio 5. Ok. Né? E a gente sempre está chamando para a questão do movimento, da consciência, da motivação real, da significância. Não ficar em casa, sair para fazer alguma coisa, se mexer, porque isso é vida. E da significância disso nas pessoas. E a gente recebeu um feedback de uma moça que, ao se deparar com o conteúdo do episódio, ela relatou assim, diante dessa realidade eu estou me achando uma planta, né? E, cara, eu achei fantástico o feedback dela. E vou falar por quê. Não a condição. Talvez a condição esteja até supervalorizada, né? Talvez exagerada. Mas, porque eu não conheço. Com certeza, muito exagerada. Eu não sei o cotidiano da pessoa, mas olha o ponto que eu quero tocar. A autorreflexão, essa capacidade de olhar para si mesmo, é uma coisa super importante, é uma capacidade super importante para nós. A gente falou isso nesse episódio número 5. Se você esqueceu, volta lá, episódio 5, escuta novamente. A consciência de que a gente tem uma insatisfação, de que a gente tem uma carência, de que a gente tem uma produção aquém do possível nosso, ela é a chama, a centelha que inicia os processos de transformação. Eu ia perguntar se isso era o primeiro passo. É o primeiro passo. Ontem eu estava conversando com a aluna também, a Carol, e ela falava assim, eu tô no limite de encarar um problema ou não, me ajuda. Eu tenho me sentido insatisfeita com o que eu estou produzindo no treino. Eu falei assim, muito bom, porque se você está insatisfeita, você tem tudo para implementar ações que vão te conduzir na direção da satisfação. Apesar de que a satisfação completa, ela não é um sentimento que a gente vai alcançar. A gente vai ter momentinhos de satisfação, né? Sim. Conclusões, percepções. Percepções são satisfações. Você percebe coisa de você mesmo, isso gera uma satisfação. Então, acredito que esse movimento que a gente está iniciando, para cada um e para nós também, porque também nós estamos revendo nossos conceitos. Para vir conversar, a gente tem que se abrir em muitas coisas, bater em muitas portinhas e trazer, inclusive, nossos medos, anseios, conquistas, derrotas, essas coisas para cá também. Isso está gerando um movimento muito legal, que pode ter frutos muito bons. Então, para essa moça que teve esse feedback para a gente e para ela, cara, falar que ela está com tudo na mão para começar uma tomada de ação. Né? Legal. Isso é um dos nossos objetivos, né? Nós como esportistas, professores e
agora apresentador de rádio. Por que não? Por que não? Estamos muito legal, muito bacana, cara. Estou satisfeito. Eu me sinto confidencializando, já que você abriu o seu coração. Confidencializando, eu me sinto muito satisfeito gerando todo esse material, que é uma coisa, para mim, falar de esportes, falar do que eu pratico e do que eu faço, é uma satisfação muito grande. Você me acompanha há vários e vários anos em relação a tudo que eu faço nas atividades, você é meu amigo pessoal há muitos anos. E assim, falar, vir gravar, passa a ser uma diversão. E é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, que eu também dou aula, né? Eu também sou professor. E nas palestras, se você quer descobrir o que você quer fazer na vida, descubra o que você faz, uma coisa que você faz, que enquanto você está fazendo, você não vê o tempo passar. Então, quando tem aluno meu que fala, pô, eu estou fazendo o curso aqui, mas eu não sei se é isso que eu quero, não estou me identificando. E aí eu pergunto, cara, o que você faz que enquanto você está fazendo, você não vê o tempo passar? Porra, cara, quando eu estou jogando, ou então quando eu estou ouvindo música, estou criando música, eu já tive aluno que criava música, produtores. Não, então o que você está fazendo aqui? Você está no lugar errado. Então, essa satisfação de vir aqui fazer, para mim nem é trabalho, para mim é uma satisfação, que é muito bom fazer isso. Falar sobre o esporte, desenvolver, eu aprendo muito aqui, muitas das coisas que eu pergunto, aliás, quase tudo que eu pergunto ao Emílio aqui são dúvidas minhas, então são coisas que eu perguntaria no café na casa dele, ou no café no Lorenzon, ou no Terra Fé, enfim, nas nossas conversas mensais são perguntas que eu faria a ele. Então a gente vai fazer episódios aí mais para frente, de alguns assuntos que eu tenho dúvida. Então, aquecimento, pé machucado, dores, né? A gente está com a agenda aqui e eu vou perguntar dúvidas que eu tenho. Então, eu aprendo também. E isso, para mim, é muito legal. E melhora o meu treino. Quando eu estou fazendo, quando eu estou repetindo, quando eu estou treinando, quando eu estou sofrendo, aí tem que lembrar para poder andar mais, para poder fazer mais. That's it. Yeah. No episódio 6, lembra o assunto? A gente acabou de escutar. O episódio 6. O episódio 6 ele vai falar de temporada de corrida. Sim. Lembra disso? Sim. E aí agora a gente vai ter um debate nosso aqui. Opa! Numa das suas intervenções, você falou assim, Emílio, quando a gente vai para uma corrida e vai pensar uma temporada, você fez 2 perguntas para mim que eu queria comentar, cara. Você lembra? As coisas que você perguntou, ou você, vou fazer uma prova. Qual é a primeira preocupação? Porque você colocou bem assim como primeira preocupação, e é essa prioridade que você colocou que eu vou trazer para a nossa rediscussão aqui. Então vamos lá. Você lembra, por exemplo, vou participar de uma prova. Você fala, a primeira coisa que eu penso em relação à prova, vamos lá. Traz de volta você fazendo a inscrição da prova, chegando para o treinador, aqui ó. Bom, como é que eu me preparo? O que eu como antes da prova? O que eu como no dia anterior, na semana anterior à prova? Durante a prova, que horas eu como, que horas eu bebo? Porque tem tudo isso. Ok, vamos fazer uma pausa. Joia, essa é uma das coisas que eu queria tocar. O que vou comer antes da prova? Vamos botar as coisas, cada uma no seu lugar, né? Às vezes, nós somos levados a crer que o que a gente vai comer vai ser decisivo como implemento de qualidade na prova. Ou seja, assim, vai me dar algo a mais. Você tem essa percepção? Você tem essa... Não, a minha percepção é o que eu preciso comer para não me faltar. Entendeu? Entendi. Para eu não quebrar de fome, por exemplo. Algo que me sustente, que não me dê um piriri gangorra no meio do caminho, mas que me faça chegar no final da prova. Então, quanto tempo você se alimenta? Depende, eu sei que depende de cada organismo, mas de quanto tempo? De X em X tempo você põe alguma coisa para dentro. Você pega uma barrinha, pega o que você tiver no bolso e vai botando para dentro.
de quanto tempo você hidrata, já de X em X tempo. Então, a minha preocupação sempre é não faltar durante a prova. Boa. Então, isso aí é importante a gente deixar bem claro. Não vai ter implemento de qualidade com relação ao que você come ou o que você toma. Ok, beleza. Qual é a função da nutrição? É adiar, minimizar o declínio da performance frente ao desafio que a prova propõe e a exposição ao tempo, que esse desafio vai se prolongar. Ok. Tá certo? Certo. Então, naturalmente a gente vai perder condição de performance perante o desafio e durante o decorrer do tempo. Legal. O que a gente pode fazer com a nutrição é diminuir esse declínio. Tá bom. Ok? Ok. Porém, qual é o fator-chave? Que a nutrição circunda, que a nutrição envolve a performance. Tá. Eu ia te falar sobreviver durante a prova ali. Sim, manter vivo, sobreviver, manter vivo, enfrentando o desafio durante o tempo, é performance. Tá bom. É o desempenho em si. Beleza. Então, que a gente se preocupe muito com o desempenho, para não ficar fantasiando que a nutrição vai te dar um gás lá. Vai te dar um gás. Não perde a sua linha de raciocínio. Domingo eu estava correndo com o Fabão e a gente fez o circuito ali do Morro do Moreno e tal. E ele foi correndo já de casa, ele saiu correndo de casa e aí ele falou comigo, pô, cara, eu tô bem, mas eu não sei, tipo assim, não sei em que momento eu tomo gel. Eu falei, você vai tomar o gel enquanto você está sentindo bem. Porque a hora que você começar a sentir fome, você perdeu o time. Exato. Então, você está sentindo bem? Lembrou do gel? Cara, tem quanto tempo aí? Ele falou, já tem mais de meia hora. Eu falei, não, pode tomar o gel que aí você, para voltar para casa, você vai voltar bem. Vai chegar em casa, talvez vai te dar fome, mas agora você vai correr bem. Então, eu levei aquela minha mariola tradicional e aí eu comi um pedacinho da mariola na penúltima parada lá, e que ainda faltava uns minutos para terminar. Mas aí então prossiga, era só para te falar. É só para a gente deixar bem claro o papel de cada de cada componente, que primeiro a gente se preocupe com a performance. E aí, para manter a performance, a gente se preocupe com a nutrição. Isso é para a prova, isso é para o treino, isso é comer hoje para o treino de amanhã. Não é? O treino não é definido pela nutrição da hora anterior. Mas deixa eu te perguntar um negócio. Até a nutrição é um treino, não é? Eu tenho que treinar, por exemplo. Vou treinar amanhã. Amanhã a gente vai correr. Tá? Então, até o que eu tenho que comer hoje, eu tenho... Como é que eu vou te dizer isso? Eu tenho que ir treinando o que eu vou comer hoje para saber se amanhã deu certo ou não. Por exemplo, vamos correr amanhã, sei lá, 9 quilômetros. Se eu como uma macarronada hoje antes de jantar, chega amanhã, me sinto pesado, então, sei lá, me sinto bem durante a corrida, então deu certo. E aí você vai experimentando as coisas para saber o que dá certo e o que não dá certo. Posso pensar assim ou não? Não, você pode pensar assim, mas essa coisa do que dá errado é um foco que é interessante a gente tocar. Você entende, assim? Não, eu entendo de dar errado, de me sentir mal, pesado. Eu entendo que a gente está trazendo muita fragilidade pessoal perante os desafios. Entendi. Então, segue o barco. Sabe, a gente está sempre muito frágil, porque a gente precisa de um esquema de nutrição, a gente precisa de não sei o que lá, a gente precisa de um protetor. Senão não chega. Precisamos de um horário específico por causa do calor, precisamos de um... A gente está muito frágil perante os nossos desafios. A gente acaba criando uma bolha. Sempre alguma coisa que pode dar errado. Não, e quando chega no final, você fala assim, não corri bem hoje porque eu não comi bem direito, ou então não hidratei direito. Sempre tem eu vivencio isso nos meus atendimentos, que a gente se coloca numa posição muito frágil e muito ameaçada com o nosso desempenho.
ou por falta de treino, ou por falta de reconhecimento da nossa qualidade, ou porque a gente está indo no embalo da insegurança, da insatisfação, que é uma... E aí falando daquelas coisas que são bombardeadas, nós nunca somos suficientes, nós nunca somos bons o bastante, nós nunca estamos seguros o bastante, né? Nós nunca estamos felizes o bastante, e a gente leva isso para a atividade física e começa a botar ameaças, e já sai para a atividade física esperando a ameaça se concretizar. Então é muita fragilidade. É muito fantasma. É muito fantasma. Essa é uma coisa que eu queria tocar no relação quando a gente vai abordar um desafio. E pensa primeiramente nas ameaças, primeiramente nas carências. Cara, vamos pensar nas possibilidades e o que a gente vai implementar, enriquecer. Depois que a gente focar no mindset de crescimento, a gente vê o que pode dar errado. Aí a gente entra naquela coisa do poder do pensamento negativo, que é uma coisa que um dia a gente pode, eu acho que já comentamos aqui, né? Um dia a gente pode vir falar só sobre isso. Mas o foco primeiro que seja nas possibilidades e não nas ameaças. Senão a gente vai cair na segunda condição que você colocou no programa do programa número 6, que é assim, o que eu faço para não quebrar? Olha a preocupação. Vou para um desafio, vou para um treino, o que eu faço para não quebrar? Ou seja, você já está quebrado. Não vai. Não vá. Primeiro, não vai. Mas você entende que quem se preocupa em não quebrar já está quebrado? Praticamente. Praticamente. Vai quebrar. Não, porque a cabeça vai derrubar. Não. Veja bem, vai quebrar ou não. Mas o quebrar já está ali na pauta. Sim. É uma das possibilidades, é uma das ameaças, é um dos fantasmas. Mas é o primeiro? É o segundo? Primeiro vem a nutrição, depois vem o quebrar. Seja por nutrição, por falta de força. Cara, esportistas, estamos muito frágeis. Entendi. Esse vai ser o tema, então, vai ser a fragilidade do esportista. Vai ser o nome desse episódio. Eu acho que a gente precisa se olhar com mais carinho. Nós estamos falando aí a vida toda agora, né? Comunicação não violenta, empatia, todas essas bosta que estão usando no lugar errado, mas com a gente não usa. A gente não é empático com a gente não valoriza, né? Valor, vamos valorizar, vamos motivar, o mundo está cheio de críticos, vamos ser motivados. Mas a gente não se motiva, a gente não se valoriza. A gente não comemora um bom resultado. A gente não comemora um bom resultado, porque a gente focou. Ó, isso aqui não foi tão bom. Primeira coisa, coach, aqui o meu treino. Isso aqui não foi bom. Não, peraí que eu vou ver as primeiras coisas que foram boas. Aí mando lá. Porra, que vergonha agora. Eu sempre faço isso com você. Mas não sei o quê. Mas isso aqui... Olha aqui. Olha isso aqui. Olha. Não, quem sempre alerta para as coisas boas é você mesmo. Porque eu sempre coloco assim, porra, cara, cansei aqui, deu ruim aqui, deu merda aqui. Eu acho que a gente precisa ser carinhoso quando fala conosco, né? Gentil, seja gentil com você mesmo, né? Seja gentil com você mesmo. Disso, não tem? Se não tiver, tem. Cara, tem algumas pessoas falando sobre isso, sobre a programação neurolinguística, de como você se aborda. Quando alguma coisa dá certo, como alguma coisa dá errada. Porra, eu sou muito autocrítico e eu me massacro. Eu sou foda, eu sou bom em me massacrar. Então, isso aí a gente precisa rever para a gente poder usar mais a magnífica condição que o ser humano tem de lidar com desafios. Que foi a condição que nos trouxe há milhares de anos até aqui onde a gente está. Nós não somos um fracasso enquanto espécie, nós somos um sucesso. É uma coisa que o esporte me ajuda muito nessa parte de autocrítica, ser muito severo na autocrítica, porque quando eu consigo fazer, e graças a Deus tem sido muito recorrente eu conseguir chegar no final,
Porra, eu depois, sério, cara, depois nas minhas atividades, durante a semana, eu falo assim, porra, eu consegui fazer aquilo, eu vou conseguir fazer isso também. Sabe, eu me dou a chance de errar e me perdoar no erro, sabe, aquela coisa. Eu aprendo muito com o esporte, eu consigo trazer isso para minha vida. E a gente também transportar os sucessos das várias áreas para as outras. Né? O sucesso profissional, o sucesso no relacionamento pessoal, o sucesso num sorteio, trazer para todas as dimensões. Ó, só para você ter uma ideia de vibrar sucesso. Vamos vibrar sucesso. Eu tenho uma funcionária que me cobra isso, a Iesca, ela inclusive me ouve. Ela ouve a gente e participa do nosso podcast corporativo. Abraço a Iesca. A Iesca, exatamente. Ela nos ouve e ela sempre fala, estranho que você não comemora. Eu falo, é o meu dia a dia, é a minha rotina. Ela fala, mas você tem que comemorar suas conquistas. Isso é uma coisa importante. Eu sei que é importante, é uma coisa que me acendeu o alerta. Um exemplo agora é assim, pequenas conquistas, né? Comecei a treinar no domingo com um grupo, a gente correu, dei meu total, até te falei aonde que eu falei, cara, daqui pra frente eu vou administrar para chegar. Foi na quinta passada. Foi na quinta passada aqui, né? Domingo foi o Morro do Moreno. Foi com o Fábio. Isso, foi excelente corrida. Segunda eu pedalei, terça eu pedalei, segunda eu corri, terça e quarta eu pedalei, quinta eu corri e sexta eu pedalei. Foi uma semana para mim completa. Hoje, fogou no sábado. Isso, hoje é meu dia que eu me dou de descanso aí para poder correr amanhã de novo. Mas para mim foi uma semana de sucesso. E eu fiquei muito feliz hoje. Hoje foi um dia que eu acordei muito satisfeito por eu ter conseguido fazer tudo que eu fiz. Sabe? Então, coisa que eu não fazia. Isso para mim já é um primeiro passo. Já estou me auto-revolucionando para poder conseguir mais coisas e comemorar mais coisas. Joia. Então, quero encerrar esse episódio. Recorde mundial do planeta, com 28 minutos. A conclusão pode ter 7 minutos. Tá não me negue as minhas conclusões. Você tem 30 GB de HD SSD ali para gravar. Então... Eu quero encaminhar o final aqui. E aí depois eu vou falar uma outra coisa. Viu, não? Então, nós, atletas, primeiro, precisamos deixar de ser frágeis. Vibrar na fragilidade. Nós somos muito capazes, muito melhores do que esse ser encolhido que se martela e se alfineta e se procura dor, e se procura frustração, se procura não alcançamento das coisas, né? Vou aproveitar que eu falei isso, não alcançar, para falar do meu treino de quinta, que foi a minha primeira semana específica de temporada de competição, e o meu primeiro treino que eu falei assim, vou me exigir o que um treino de temporada... Quinta-feira. Ok. Sexta-feira, ontem. O que um treino de temporada me exige. Então, eu ia te perguntar porque quinta a gente correu de manhã, eu falei, você correu depois? Não, corri na sexta. Tá. E qual era o treino que eu estava fazendo na pré-temporada, no off-season? Era um treino de ritmo de 16 km, 10 milhas. Tá. 10 milhas de ritmo, que é manter o ritmo durante as 10 milhas, tem uma ida e uma volta. Se possível, negativar a segunda metade. Que é negativar é baixar o tempo. Ok, um pouquinho. Né? E se eu sei onde você foi, na volta foi contra o vento. Geralmente contra o vento. Okay. E ontem, aí o que eu vou fazer? Eu tenho um treino de fartlek para fazer na semana, não tinha feito ainda. Eu vou colocar o meu treino de fartlek dentro do treino de ritmo, ou seja, então a primeira perna das 10 milhas, as 5 milhas da ida vão ser aquecimento e fartlek, e a volta eu vou fazer o ritmo. Dá tempero. Beleza. Ok? E aí fiz o treino, consegui chegar lá na metade do treino com o treino de fartlek concluído a contento, porém com as pernas quebradas. Tá. Certo? Parei, lanchei, fiz a volta e vim buscando o ritmo. Uma ventania, ritmo da ida deu 5 de média.
Então, bastava eu segurar 5 de média na volta. Eu já tinha feito no último treino, por exemplo, que não estava ventando tanto. Tá. E a ventania aí eu não estava conseguindo. Assim, veja bem, não vai dar, mas também não vai afrouxar. E vindo no melhor que eu pude, naquela agonia de não vai dar e tá caindo e aquela coisa que a gente tá lutando ali para a meta e não consegue. Finalizei o treino, que no crivo não alcançou a meta de manter ou negativar o ritmo, porém eu consegui lutar até o final. Diante da adversidade que o vento me colocou, eu fiz um treino de ritmo no limiar da minha capacidade, dando o que dava para ser contínuo, para ser fluido na corrida. Eu fiquei muito satisfeito com essa segunda observação, que é esse treino me proporcionou tudo que eu precisava para crescer. Legal. Inclusive, não alcançar a meta. Certo? Certo. O que eu quero falar, mais uma coisa, é que a gente, enquanto produtores, apresentadores, a gente se informa. E nós como corredores, já falamos em outros programas aí, a gente conversa sobre corrida e, eventualmente, por exemplo, vê um livro sobre corrida. Eu estou lendo um livro do meu amigo Rodrigo Richard João. Esse livro tem o título Tudo é Possível Enquanto Sonhamos, e ele conta a participação do Rodrigo no Tour de Giants. É uma corrida que acontece nos Alpes italianos, uma corrida de 330 quilômetros, ininterruptos, né? Não é por etapas, você para no final do dia e continua no outro. Vai tocando. Então, e os concludentes... São aquelas corridas que você corre com a mochila, com barraca, essas coisas? Não, sem barraca, sem mas barraca. Mochila tem um equipamento obrigatório para usar. Aí você chega em determinado ponto de controle, lá tem um lugar para dormir? Para comer, para eventualmente dormir, para ter atendimento médico. Legal. Né? Ele faz todo o apoio. Tá. E conta a trajetória dele na prova, muito, muito interessante. Os concludentes da prova são chamados de gigantes, no dialeto lá local, que é entre a França e a Itália. E é uma sugestão para conhecer o que é uma ultramaratona, para conhecer qual é a atitude diante da corrida que cada um tem, a gente ir mediando com a nossa. É uma bela peça para a gente olhar para a gente também. Para conseguir o livro, vai no Instagram, @Rod João, sem o tio, Rod João, e manda um inbox lá e pede o livro que ele envia pelo correio. Legal. Tá bom? Deixa eu, antes de bater a campainha virtual, que estamos sem campainha agora, uma coisa que me tranquiliza é saber que o que eu sinto, você também sente no final da corrida, quando está contra o vento, na volta, esse sofrimento, essa angústia. Isso é legal, porque... Todo mundo sente. Eu, você, o Kipchoge, o Usain Bolt. Cara, porque eu vou falar... O sentimento é igual. Porra, sexta-feira, bicicleta, vindo, vento, parecia que estava freando a bicicleta. Coroa nova. Eu vou falar de doping, que agora eu estou andando dopado na mountain bike. Doping mecânico, saí de uma coroa 30 dentes e passei para uma 36. Me aguarde. E aí, bem-vindo ao ciclismo, né? Bem-vindo ao ciclismo. Aí, sofri e senti essa angústia de, primeiro que você anda 15 km para frente, na volta contra o vento é 60, né? 60 km. Mas é isso, legal saber.
Legal que todo mundo sofre. Cara, a maioria dos sentimentos que todos nós, independente do nível de desempenho, sente, são sentimentos muito parecidos ou iguais. Mudam as dimensões, mas é isso que nós temos. É isso. Passou de 30 minutos, era o que eu queria, minha meta. E a vida é uma corrida. Volte no próximo, hein? É isso. Valeu, um abraço.